Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai fazer a revisão para a nossa prova. Estão preparados? Vamos começar. Primeiro passo sobre a formação do imperativo é vocês saberem que ele se divide em dois tipos. Existe o imperativo que é positivo, né? E existe o imperativo que é negativo. Nessa aula de hoje, a gente vai se prender somente aos imperativos que forem negativos. O primeiro ponto é, vocês sabem que não há as formas yo, não há a forma el, ella, ellos e ellas. Quais são as formas utilizadas? Quais são os pronomes que a gente utiliza quando é imperativo? O tu e os te, nosotros, vosotros e ustedes. Por que que isso acontece? Acontece porque você não dá ordem para si mesma. Você não diz assim, Selma, faça isso. Você só dá ordem para os outros, tá? Então, vocês poderiam dizer, mas elas, eles também não são os outros? São, só que ela e ele não tá aqui presente. Então, eu vou dar ordem para você dar ordem para ele. Vai ser uma ordem indireta, por isso, não existe essa possibilidade de você conjugar com ele, ella, ellos, ellas e principalmente com o yo. Então, repetindo, quais são as pessoas que a gente utiliza no imperativo? Tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes, tá? Então, todas as outras pessoas, quais são as outras pessoas? Tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes. Vocês vão formar como o imperativo negativo, com o presente do subjuntivo. Qualquer verbo, você vai pensar, eu conjugaria esse verbo no presente indicativo. Amar. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós outros amemos, que vosotros ameis, que eles amem. Coloca lá, tira a primeira pessoa, porque não existe a primeira pessoa, eu não dou ordem para mim mesma. E aí eu coloco o quê? O no e ficou como? Ficou na negativa, tá bom? Aí ficaria assim, ó, no cante, faltou o no aqui, aí vocês colocam no. No cante. No cantemos e no cantem. Repassando, como é que a gente faz essa formação do imperativo negativo? A gente usa de todas as pessoas, né? A gente não vai usar o yo, porque eu não dou ordem para mim mesma. A gente não vai usar o el, o ella, o el, o ellos e ellas. Não se usa. O que é que a gente vai usar? A gente vai usar o tu, a gente vai usar os te, a gente vai usar o vosotros, a gente vai usar os tedes. Se forma com as pessoas correspondentes do presente do subjuntivo, que significa o quê? Significa que você vai pegar o verbo, vamos dizer que a professora fala assim, conjuga aí o verbo hablar. Você vai conjugar primeiro no presente subjuntivo. Que yo hable, que tu hables, que él hable, que nosotros hablemos, que vosotros hableis e que ellos hablem. Aí vocês fazem o quê? Vocês pegam e tiram. Não pode a primeira pessoa, porque eu não dou ordem para mim mesma. Aí eu pego o tu, copio igualzinho, pego os te, copio igualzinho, pego nós outros, copio igualzinho, pego vos outros, copio igual e pego um hable e copio igual. Pronto. Tirei a primeira pessoa, o restante eu copio igual. Aí o que eu faço? Eu coloco a negativa, no hables, no hable, no hablemos, no hableis e no hable. Preste atenção que aqui o pronome vem entre parênteses e depois. Por quê, gente? O que isso acontece? Porque quando a gente vai dar ordem, a gente não fala assim, tu faça isso. Esse tu, ele tá de forma oculta. Faça isso. A pessoa tá ali, porém, ela não aparece, né, na oração. Ela está implícita. Então, ele é um sujeito oculto. Então, vejam bem. O tu, ele vai ser sempre informal e os te vai ser sempre formal. E qual é a diferença? A diferença está que o tu tem esse S e os te não tem o S. Vai ser sempre essa marca da formalidade. O informal é o tu e o tu tem o S. O formal é os te e os te não tem o S. Repetindo, o informal é o tu e o tu tem o S. O usted é formal e, por isso, não tem o S. Então, a professora pede para vocês conjugarem no caderno o verbo trabalhar somente o imperativo negativo. Como é que vocês vão conjugar? Primeiro passo. O verbo trabalhar tem a vogal temática com A. A vogal temática é um A. Qual é a regra? Eu troco o A pelo E, certo?
Então, eu vou conjugar igual o presente subjuntivo, que yo trabaje, que tu trabajes, que ele trabaje, que nós outros trabalhemos, que vosotros trabalheis, que eles trabalhem. Certo? Beleza. Agora, o que vocês fazem? Vocês vão colocar assim, ó. No trabajes, no trabaje, no trabalhemos, que não tem aqui, mas é para ser dito, no trabalhemos. Nós outros não trabalheis e eles não trabalhem. Gente, vocês só não vão usar, preste atenção, o yo, porque o yo não é utilizado no imperativo, porque você não dá ordem para si mesmo. Quando for o verbo terminado com ER na segunda conjugação, o que é que eu faço, crianças? Eu troco o E pelo A. Então, vai ficar como? No comas, referente a tu. No coma, referente a usted. No comamos, que não tem aqui, mas seria assim, no comamos, referente a nós outros. No comais a vosotros e no comam a ustedes. E se a vogal temática é I, como é que vai ficar? I a gente troca pelo A. Então, vai ficar no bibas, no biba, no bibais e no biba. Preste atenção que a terminação é simplesmente igual, tanto da segunda conjugação como da terceira conjugação. Por quê? Porque tanto é como I a gente troca pelo A. O A é diferente, porque o A a gente vai trocar o A pelo E. Então, a gente já viu como eu vou formar o imperativo afirmativo em 3 pessoas. Vamos lá, me lembrem quais são as pessoas. Usted, nós outros e ustedes. Como é que eu faço? Eu faço igual ao negativo. Eu pego do jeito que está no presente e copio lá. Então, usted no negativo é igual a usted no afirmativo. O nós outros na afirmativa é igual ao nós outros na negativa. E ustedes também são iguais, tanto na afirmativa quanto na negativa. Como é que eu faço isso? Copiando do presente do subjuntivo. Porém, se eu tiro os te, se eu tiro nós outros, se eu tiro os tedes, quais pessoas sobram? O tu e o vosotros. E nesse slide a gente vai aprender como fazer o tu, tá? Que a gente vai focar só no tu, tá bom? Bom, vejam bem qual é a regra. A regra é, o verbo é cantar, a vogal temática é a. O que significa? Significa que ele vai permanecer com o a. Fica canta, só tirei o R. O verbo é comer. Qual é a vogal temática? E. Como é que fica o verbo conjugado no tu? Come. Só fiz tirar o R. O verbo é escrever. Qual é a vogal temática? I. Então, eu vou escrever como aqui? Escribe com E. Preste atenção. Por quê? Porque a regra é assim, ó, crianças. Preste atenção. Se o verbo tem a vogal temática A, ele permanece com A. É o contrário daquela outra regrinha que a gente aprendeu. Se o verbo tem a vogal temática E, ele permanece com E. Agora, o que acontece com o I? O I é como se fosse o E. Então, o que acontece? Você tem a vogal temática I e aí você vai conjugar usando o E, tá bom? Então, cantar, tirou o R, fica canta. Comer, tirou o R, fica come. Escrever, tirou o R, trocou o I pelo E, escribe. Então, veja, o imperativo se forma numa forma assim generalizada de explicar, quitando. O que é quitando? Tirando. Tirando o quê? O R. Cantar, tirei o R, fica canta. Ler, tirei o R, fica lê. Já o bibi, que a vogal temática é I, o que é que eu faço? Eu não tenho só que tirar o R. Vai ficar o quê? Eu vou trocar o I pelo E. Vai ficar bibe. Os verbos que são acabados em IR, os verbos são acabados com ER, você vai formar o quê? O E. Por quê? Porque a regra é, no presente, a gente faz o quê? A gente troca o A pelo E, não é assim? E o E e o I pelo A. Aqui a gente vai fazer o contrário. Os verbos terminados com A permanecem com A. Os verbos terminados com E e I vão permanecer com E. Entenderam? Então, gente, o primeiro passo é vocês perceberem 3 pontinhos aqui. É o seguinte, vocês, para formarem um imperativo afirmativo, vocês vão observar a primeira pessoa do plural, que é nós outros, a segunda pessoa do singular, que é os te, a segunda pessoa do plural, que é os tedes, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar igualzinho. Quais pessoas vocês vão copiar igual? Somente a primeira pessoa do plural, que é nós outros, somente os te e os tedes. Então, repetindo,
Você vai pegar do jeito que tá lá no presente do subjuntivo e copia igual. Quais pessoas? Nosotros, usted e ustedes. E as outras pessoas? Não. As outras pessoas eu vou explicar depois, tá bom? Repetindo, o que é que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão copiar exatamente como é o presente do indicativo em 3 pessoas. Quais são essas 3 pessoas? Usted, ustedes e nosotros, tá? Então, veja. Você tem que fazer o quê? Você tem que agregar a vogal cambiada ao radical. Como assim? Verbos. Os verbos da primeira conjugação, que é o AR. Qual é a regra? A gente troca esse A pelo E. Caminar vira camine. A segunda conjugação, que é R, o que eu faço? Eu troco o E pelo A. Beber vira beba. Da terceira conjugação, que é o I, eu troco o I pelo A. Bibi vira biba. Certo? Então, aqui você faz o quê? Usted camine, usted beba e usted biba. E aí, a gente tem a outra pessoa. A outra pessoa que é... Vocês vão agregar as terminações correspondentes a cada pessoa. Como assim? Veja, usted fica igualzinho, não muda nada. Ustedes, preste atenção no N. O nosotros, preste atenção no mos. Como assim, gente? Veja, camine, camine, caminemos. Beba, beba, bebamos. Biba, biba, bibamos. Quais são as pessoas? Camine é usted. Acompanhem, por favor. Caminem é ustedes. E caminemos nosotros. Entenderam? Repassando essas 3 pessoas. Quais são as 3 pessoas? Usted, ustedes e nosotros. Vocês vão copiar igual do presente do subjuntivo. Muda alguma coisa? Não. O que é que muda? Muda a regra que já é para o presente do subjuntivo, que é a troca de vogal temática. Se é A, eu troco pelo E. Se é E, eu troco pelo A. Se é I, eu troco pelo A. Lembra dessa regra? Então, permanece. Então, vai ficar como? Ó, caminar. Primeiro grupo, acompanha aqui. Caminar. É A, não é? Então, eu vou trocar pelo E. Camine, caminem, caminemos. O verbo é beber. Qual é a vogal temática? E. Então, eu troco esse E pelo A. Vai ficar como? Beba, bebam, bebamos. E bibi, a vogal temática é I. Eu pego esse I e troco pelo A. Biba, bibam, bibamos. Entenderam? Ainda repassando a segunda pessoa do singular, que é o tu, nós temos 2 pontos aqui que eu quero chamar a atenção. Primeiro ponto. Vocês têm que prestar atenção que as pessoas, elas vão aparecer entre parênteses. Por quê? Porque quando você fala usando o imperativo, ele vai estar sempre como se fosse assim, como se fosse um sujeito oculto. Você não fala tu habla, tu corre, tu escreve. Não, você fala assim, para você, eu chego e falo para você, habla, habla la verdad. Corre, 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 corre. Haga tu exercício. Escreve pronto, ninho, escreve pronto. Eu não falei, tu escreve pronto, tu corre pronto, tu habla la verdad. Por quê? Porque no imperativo afirmativo do tu, também no imperativo negativo, não só do tu, como todas as pessoas, eles vão aparecer sempre de forma como que a gente chama de sujeito oculto, beleza? Então, para você saber quem é a pessoa, você tem que olhar a terminação, tá bom? Então, veja, se o verbo está no infinitivo hablar, é a, olha a vogal temática, significa que vai ter esse mesmo a no imperativo afirmativo. Correr, a vogal temática é e, significa que vai ter esse mesmo e no imperativo. Escrever, a vogal temática é i, eu vou botar o i aqui também? Não, eu vou botar o e. Uma outra dica é pegar o presente... Não, é pegar o presente do indicativo, tu cantas. Essa é uma outra ideia, tá? Pega o presente do indicativo e aí você tira o S. Observa. Você pegou o presente, por exemplo, verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós outros cantamos, vós outros cantais, eles cantam. Tirei o S. Fica canta. Beber. Eu bebo, tu bebes. Tira o S. Fica como? Bebe. Partir. Eu parto, tu partes. Tira o S. Fica como? Parte. Repassando. Uma outra dica para formar o tu,
quando ele for afirmativo, é pegar esse presente do indicativo e tira o S. Vamos pensar de novo. Amar. Eu amo, tu amas. Tira o S, fica ama. Beber. Eu bebo, tu bebes. Tira o S, fica bebe. Bibi. Eu bibo, tu bibes. Tira o S, fica bibe. Essa é outra dica para a formação do tu. Então, somente repassando essa ideia, quero chamar a atenção que quando você usa o tu, tá? Ele é a marca do informal. O te é formal e o tu é o informal. Qual foi a regrinha que eu terminei de explicar agora? Você vai pegar o infinitivo e só tirar o R. Essa é a primeira ideia. Em que pessoa? Na segunda pessoa do singular. E qual é a outra possibilidade? É você pegar o verbo no presente do indicativo, cantas, comes, abres, e só faz o quê? Só quitamos lá S. O que é quitar lá S? Só tiramos o S. Cantas fica canta, só perdeu o S, tá vendo? Comes fica come, só perdeu o S. Abres fica abre, só perdeu o S. Então, existem duas formas que vocês poderão formar esse tu no imperativo afirmativo. A primeira forma é com o infinitivo. Como é que você faz? Você só faz tirar o R. Prestando atenção que quando for a terceira conjugação, ou seja, com I, eu tenho que trocar esse I pelo E, tá bom? A outra forma é conjugar o verbo no presente do indicativo e só tirar o S. Fica do mesmo jeitinho. Repassando, né, esse truque, essa dica, qual é a regra para a gente fazer esse tu? Por que eu estou chamando tanta atenção do tu, gente? Porque é o que mais cai no vestibular. É para vocês identificarem quando ele é informal, quando ele é formal. E como não tem esse tu aqui de uma forma explícita, porque ele vem sempre de forma de um sujeito oculto, vocês vão só tem condição de vocês saberem quem é a pessoa observando a terminação. Então, a dica é, o verbo é trabalhar. Qual é a vogal temática? A. O verbo terminou com A, significa que ele é tu. Se ele é tu, é informal. O verbo é comer. Qual é a vogal temática? E. Se eu usei o E, que é a mesma vogal temática do infinitivo, significa que a pessoa é tu, ou seja, ela é informal. E o bibi, o que acontece com o bibi, gente? Eu vou usar o E. Por quê? Qual é a regra geral? O A eu troco pelo E. O E e o I eu troco pelo A. No imperativo afirmativo, a gente não troca nada. Permanece do mesmo jeito. Então, trabalhar é com A, trabalha é com A. Comer é com E, come é com E. Bibi é com I, eu vou botar bibi com I também? Não, eu vou botar o E. A outra ideia é que o tu no imperativo afirmativo é igual como se fosse a terceira pessoa do singular do presente. Tá bom? Então, essa é a outra dica que tem, a terceira dica já. Então, são 3 dicas. Primeira dica, você pegar o infinitivo e tirar só o R, prestando atenção quando for terceira conjugação, que a gente troca o I pelo E. A segunda dica, você pegar a segunda pessoa do presente do indicativo e só tirar o S. E a terceira dica é pegar igualzinho a terceira pessoa do singular do presente. São muitas dicas, né? Escolha só uma e estudem. Então, vocês já aprenderam que os tedes e nosotros é igualzinho ao presente do subjuntivo. Igual como a gente faz no imperativo negativo. Pegou lá o presente subjuntivo, conjugou e copia. O imperativo eu copio em todas as pessoas. E no afirmativo eu só copio em os tedes e nosotros. Tá? Então, cantar vira cante, comer vira coma, bibi vira biba. Isso em que pessoa? Os te. Os tedes, cantem, comam, bibam. Nós outros, cantemos, comamos, bibamos. Por quê? Porque é igual ao presente do subjuntivo. Da mesma forma que eu copiei para o negativo, eu vou copiar aqui também para o afirmativo. Só que só posso copiar igual 3 pessoas. Quais são? Os tedes e nós outros. Tá certo? Eu terminei de explicar como é a formação do tu. Eu dei 3 possibilidades para vocês fazerem.
Vou pensar na primeira possibilidade, no infinitivo. Eu tiro o R e fica a mesma vogal temática, prestando atenção só na terceira conjugação, tá? Agora, vocês vão aprender a segunda pessoa do plural, que é o vosotros. É muito, muito fácil. Porque você bateu o olho, viu o D, você já vai saber que é vosotros. Por isso que é fácil. Então, é simples, muito simples. Você pega o verbo, tá aqui, bibi. Tirou o R, colocou o D. Virou o nosso tempo no presente, perdão, no imperativo afirmativo para vosotros. Repetindo. Vosotros, eu vou usar como? Eu tiro o R e coloco o D. Repetindo. Vosotros, eu só faço tirar o R e colocar o D. Eu bati o olho, vi que tem um D, só tem uma única possibilidade, é vosotros. Somente para fixar, como é que eu faço o vosotros? Termine de explicar, pensem, não vou explicar agora não, vou dar tempo para vocês pensarem. Gente, lembrem, né, que existe vosotros masculino e existe vosotras feminino. A regra geral é, se tiver 90 mulheres e um homem, 91, vai ser masculino no vosotros. Valeu? Qual é a regra que eu terminei de explicar? Como é que eu faço o vosotros? Eu tiro o R e coloco o D, não importa qual é a conjugação. Tiro o R e coloco o D. Bateu o olho, viu que tem um D, vocês já sabem que é o imperativo afirmativo vosotros. Quero chamar a atenção para isso para vocês. Esse D, marcando que é vosotros, só vai ser se for afirmativo. Repito, esse D só vai marcar que é vosotros se for o quê? Afirmativo. E como é negativo, gente? Negativo vai ser igual ao presente, que a gente já viu na aula passada. E aqui ele traz como se fosse um truque. Mas eu já disse a vocês, né? Molezinha, molezinha. Tirou o R, colocou o quê? D. Que pessoa é? Vosotros. Tirou o R e colocou o D. Que pessoa é? Vosotros. Bibi. Tirou o R e colocou o D. Que pessoa é? Vosotros. Só, gente, preste atenção. Trabalhar fica com D. Comer fica com D. Bibi fica com D. O som é igual como se fosse o R. Porém, essa desinência, que é a letra D, marca a pessoa. Lembra? No imperativo, a pessoa ela vem como se fosse um sujeito oculto. Ela não é apresentada de uma forma explícita. Então, como é que eu vou saber a quem se refere? Olhando a desinência verbal. Se tem lá o D pululando, vou saber que é vosotros. Preste atenção também que isso só vai acontecer se for afirmativo. Na negativa, não é assim. Na negativa, vai ser o mesmo como está lá no presente do subjuntivo. Revisando, na formação do imperativo, informações que eu tenho que lembrar. Não existem as formas jo, porque eu não dou ordem para mim mesma. Não existe el, porque quando eu dou a ordem para ele, eu falo como? Fulano, fala ali para cicrano. Não é assim? Eu não dou uma ordem diretamente, porque senão esse ele se torna os te ou então tu. Eia, eios e eias. Não existem essas formas. Quais são as formas? Tu, os te, nosotros, vosotros e os tedes. Estas são as pessoas. Presta atenção que a segunda pessoa do singular é tu. Ele vai poder derivar do presente e do indicativo. E quando isso acontece, a gente tem que tirar o S, tá? Tira o S. Por exemplo, tu cantas. Como é que vai ficar no imperativo afirmativo? Canta. Tu cantas. Vai ficar como? Canta. Certo? Então, na segunda pessoa do plural, que é o vosotros, como foi que a gente aprendeu? A gente tira o R e acrescenta o quê? O D. Essa desinência do D já marca, a gente bate o olho e já sabe que ele é o quê? Vosotros. Não existe outra possibilidade. As outras pessoas. Quais são as outras pessoas, gente? Repitam comigo. Os te, nosotros e os tedes. Repetindo? Os te, nosotros e os tedes. Essas três pessoas, a gente vai copiar exatamente como a gente copiou lá no negativo. De que tempo? Do presente subjuntivo. Repassando. Quais são as pessoas que a gente usa no imperativo? Tu. Como é que eu faço o tu? Existem 3 dicas, 3 truques para fazer o tu.
Vamos lembrar do terminado com R. Eu vou tirar o R, vou permanecer com a mesma vogal temática, prestando atenção na terceira conjugação. A segunda dica é pegar o presente do indicativo e tirar o S. A terceira dica é igual aos T no presente do indicativo. Lembrando que o tu não tem um S. Repito, o tu no imperativo afirmativo não tem um S. E no negativo, negativo tem. Bom, esse é o tu. Agora, os T, copio do presente subjuntivo. Nos outros, copio do presente subjuntivo. E os T's, o que é que eu faço, gente? Eu pego o infinitivo, tiro o R e coloco o D. E os T's? Eu copio do presente do subjuntivo. Repetindo, quais são as três pessoas que eu copio? Igual lá na negativa. Quais são as três pessoas? Os T, nos outros e os T's. Aí, sobra quem? Tu e sobra quem? Vosotros. Vosotros é fácil, só coloco o D. Tirei o R e coloquei o D. O tu que é o mais complicadinho, porque tem três formas de... Você escolhe qual desses três truques e vai lá e faz. Mas, um que eu gosto muito de explicar é pegar esse aqui, ó. Verbo cantar é com a vogal temática A e tira somente o S, não tem o S final, tá bom? E agora vamos começar com a parte gramatical. A gente já estudou o imperativo, afirmativo e negativo regulares, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar com os irregulares. Bom, primeiro vamos fazer uma revisãozinha rápida do imperativo, certo? Então vamos lá. O imperativo afirmativo regular, ele vai ter sempre essas terminações, ó. Aqueles que forem da primeira conjugação, ou seja, terminado com AR, vai ter, para tu, vai ser terminado com A, para os T, vai ser terminado com E, para vosotros, terminado com o D, e os T's terminados com EN. Quero chamar a atenção para vocês que cai muito assim no vestibular, perguntando qual é o formal, qual é o informal. Então, vocês têm que ter isso em mente, tá? Então, veja só, qual é o formal? O formal para eles vai ser sempre esse aqui, ó, a terceira pessoa, que seria os T. E o informal seria esse aqui, que seria o tu. Observem que a troca da vogal, tá vendo? Isso, se o tu termina com A, significa que os T vai terminar com E. E vice-versa. Observem também que a vogal temática do verbo aqui é A, então significa que o tu vai ser a mesma vogal temática, ou seja, o mesmo A, certo? Quero também chamar a atenção que na maioria dos países eles utilizam os T's, no caso com essa terminação do EN, tanto para o formal quanto para o informal. Então, geralmente cai no vestibular. Além da questão do IBOCEU, que é algo que a gente vai estudar lá no final do ano, uma das nossas últimas aulas. Além dessa questão, ele sempre cobra muito essa questão do qual é o formal, termina com qual vogal. Qual é o informal, termina com qual vogal. Então, quem gosta de decorar, começa decorando assim. Como se aqui fosse uma fórmula, né? Tem gente que, eu prefiro decorar do que entender. Ok, tudo bem. Então, pega essa aqui e decora. Decora o quê? Que o AR vai ter para o tu terminado com A, que mantém a mesma vogal do A, e os T troca o A pelo E, vosotros vai ter o D e os T's vai ter o N, beleza? E quando for da segunda conjugação, ou seja, os verbos terminados em ER, o que acontece? Acontece o seguinte, o tu vai ter, como acontece aqui no AR, ele vai manter a mesma vogal temática, e os T vai trocar a vogal temática do tu, né? Se é, a gente troca pelo A. Os T termina com D e os T's com a N, ok? E aí, o da terceira conjugação são aqueles verbos terminados em IR. O que acontece? Gente, olha aqui, ó, para facilitar a vida de vocês. Olha isso aqui. É simplesmente igual, ó. Não tem mudança nenhuma, então já facilita. Então, fazendo assim, para quem gosta de decorar, só precisa decorar isso aqui, ó. Preste atenção que nesse aqui a gente tem essa vogal temática, tá? Que é o E, porque é da segunda conjugação, aqui, ó, acompanhe. E aqui vai ser o I, porque é da terceira conjugação. Mas o que importa nessa conjugação verbal aí é esse D.
É o de que vai marcar, essa desinência de que vai marcar que é vosotros. Então, a gente fez uma revisão de tudo que caiu no teste da unidade passada. Isso é a revisão. O que acontece? Essas terminações vão ser utilizadas da mesma forma para os verbos que a gente vai começar a trabalhar agora nessa unidade? Sim. Por quê? Porque o que muda não é a desinência verbal. O que muda é a sua irregularidade, que a gente chama de apócope. O que vai mudar vai ser no radical, tá? Mas vejam, ó, acompanhem. Veja que o verbo tener, que é da segunda conjugação, nós temos aqui, ó, a, que é o mesmo a daqui. Termina com d, que é o mesmo d daqui. Termina com n, que é o mesmo n daqui. Perceberam? Então, o que acontece com os verbos irregulares? Os verbos irregulares, eles sofrem apócope naqueles verbos que são informais. Deixa aí quietinho, vamos voltar aqui para os que são regulares. Ó, o verbo hablar, que é regular, o verbo comer, que é regular, o verbo beber, que é regular. Como é que a gente conjuga? Habla, hable, hablar e hablem, ok? Faltou nós outros aqui, porque ele não é usual. Tá? Mas o que importa, mas quando vocês forem, quando eu pedir para vocês conjugarem, vocês vão conjugar, tá? Hablemos, comamos e bebamos, ok? Tá bom, então vamos lá, presta atenção. Observem que o tu, que é o informal, tem a mesma vogal temática. É hablar, habla. É comer, come. É beber, bibe. Ou seja, vocês mantiveram a mesma vogal temática do infinitivo do verbo. Para passar para o formal, o que a gente faz? A gente somente troca a vogal temática. Se aqui é A, vai virar E. Se aqui é E, vai virar A. Aqui também é igual ao anterior, então é igual a. Repito, o da segunda conjugação é simplesmente igual ao da terceira conjugação. A única diferença que vai existir é que aqui no vosotros é E e aqui no verbo beber, que é da terceira conjugação, é o i. Por quê? Porque como é a formação que eu já expliquei para vocês, a gente coloca o verbo no infinitivo, tipo beber, tira o R, e aí o que acontece? A gente coloca o D. Lembra? Por isso é que fica o i. E por isso é que fica o E. Entenderam? Beleza. Já revisamos? Ótimo. O que a gente vai fazer agora com os irregulares? Eu quero que vocês peguem e conjuguem esses verbos que são regulares do mesmo jeito como seriam estes aqui que são regulares. Não tem diferença nenhuma, é tudo simplesmente igual. Eles só têm uma única diferença. E essa única diferença faz toda assim, é o que é mais importante no assunto. Porque é o que eles mais exploram nas provas. Então, vejam bem. O que aconteceu? O verbo tener, a gente vai conjugar o verbo, lembra como é que a gente faz? A gente conjuga o verbo como se fosse, como se ele estivesse no presente do subjuntivo. Então, que eu tenga, que tu tengas, que ele tenga, que nós outros tengamos, que vosotros tengais e que eles tenham. Lembram disso? Beleza. Então, como é que vocês vão fazer? Vamos ver aqui com o verbo AC, porque o tener eu já risquei tudo. Vamos lá. AC. Então, olha, o verbo AC, você conjuga como? Que eu haga, que tu hagas, que ele haga, ó, que ele haga, que nós outros hagamos, aqui não tá escrito, mas seria, que vosotros hagais e que eles hagam. O que a gente fez? A gente copiou do presente do indicativo igualzinho. Aí eu vou agora manipular esse verbo, transformando e observando as suas diferenças, já que eles são irregulares. Como é que a gente faz? Primeiro ponto. Eu vou formar aqui o vosotros, que é o verbo AC. Vejam aqui. Se o verbo AC, então eu tiro o quê? O D. E aí eu coloco o quê? Tiro o R e coloco o quê? O D. Ficou o quê? AC. Lembre que esse D, ele é mudo. Ele é importante ser escrito, mas na hora de falar, vocês vão falar como se não tivesse o D. AC, e não acede. Ok? Beleza. Então, olha só. Voltemos para a tu. O tu é o seguinte, todos esses verbos que são irregulares, quase todos, né? Que tem umas outras diferençazinhas que a gente vai estudar depois aos poucos. Mas vamos pegar esse grupo de 8 verbos que são os mais importantes. Então, esses verbos aqui, a sua irregularidade está no processo chamado apócope. O que é isso? É o seguinte, você vai pegar o verbo
olha aqui, diga, e vai tirar esse G final. Ele vai ficar como? Di. Então, observe. Tenga, você vai fazer o apócope, então fica como, gente, se os T tá na sua forma integral, tenga, então eu vou apocopar. Veja, repetindo, os T é formal e tu é informal. Então, tenga é formal, eu tiro a sílaba final, fica tem. Então, tem é informal. Repetindo, tenga é formal, tem é informal. Esse é o processo da irregularidade. E isso vai acontecer com todo esse grupo, porque eu já disse para vocês que existem outras irregularidades diferentes, mas depois a gente vai aprender. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Tenga vira tem, aga vira as, diga vira di, salga vira sal. Vocês estão percebendo que ele está sendo apocopado? Lembra o que é apocopar? É perder a sílaba final. Ah, preste atenção que no as, ele somente no tu, ele vai ser escrito com Z. Nos outros vai ser com a letra G. Tirando o AC, né? Porque já sabem como é que faz, né? A gente pega o AC, coloca no infinitivo. Aí a gente faz o quê? Quem lembra? Tira o R e coloca que letra? O D para marcar que ele está no vosotros. Então, tirando isso, todos os outros a gente está usando a letra G. Menos no tu, tá certo? Então, repetindo. O tenga vira tem. O aga vira as. O diga vira di. O salga vira sal. O baja, olha como o verbo ir é todo muito diferente. O baja vira B. Viram? Você tem que estudar, não tem para onde correr. Então, é completamente diferente. Se vocês forem seguir a lógica, vocês iriam tirar o Y e o A e ficaria ba, B, ba. Só que não. Aí, vocês têm que ter essa atenção, que mesmo assim, ainda tem uma outra irregularidade sobre a regra desse grupo de verbos que sofrem essa irregularidade. Que não só basta apenas vocês fazerem o apócope nessa situação, tem que trocar a vogal, ok? Beleza. Então, veja, badia vira B, A. Quero chamar a atenção também, ó, o verbo ir. Como é que a gente vai formar esse verbo ir no vosotros? Como é a regra? Vai ser a mesma das outras? Sim. Tá? Você vai pegar e vai tirar aqui esse R e aí coloca a letra D e fica I. E aí, como é que você vai falar? Você vai falar com o D mudo, I. Ok? Bota força nesse I. Ok. Poner, veja, se os T é ponga, fazendo o apócope vira pom. Se o I, olha, o OI também ele tem essa irregularidade aqui, que ele se difere um pouco do restante. Então, presta atenção. O oiga, ele não só perde o GA, como ele tem uma diferenciação, assim como acontece com o I. O que acontece? Ele vira oje, oiga. Quero chamar atenção para vocês, porque quem vai viajar para países que falam assim, para Argentina, Espanha, etc., países que falam espanhol, e vocês queiram falar em espanhol, então eles falam muito esse oye. Tipo, chega na loja e diz assim, oye, muchacha. Então, para chamar a atenção da pessoa, tá certo? Então, entendam que é uma forma de você fazer chamar a atenção do outro, é uma interjeição, é um verbo que se transforma numa interjeição imprópria, melhor dizendo, é assim. Olha, o verbo ir, como é que a gente vai fazer no vosotros? A gente vai seguir a regra geral, a gente vai tirar esse R e vai colocar o D. E aí, gente, eu vou falar esse D na hora que eu for ler, eu for falar? Não. Eu vou falar somente o I, tá? O D é mudo, só bota força no I, ok? Então, sigamos. Beni, benga, aí tira o GA, fica o que? Somente ben. Esse, na verdade, é o segredo de todo esse assunto. É o processo de se fazer o apócope. Repassando, a professora vai pedir a vocês que conjuguem os verbos. Então, eu vou dizer assim, conjuga o verbo desi. Como é que eu quero que vocês conjuguem? Vocês vão dizer, não existe o jo, né? Porque você não dá ordem para si mesmo. Então, o que você faz? Di, diga,
Não tem aqui o digamos, mas eu quero o digamos, desci e digam. Observe que o diga foi apocopado e o di marca a informalidade do verbo, né? Quando você diz di la verdad ahora, diga la verdad ahora. Então, esse di, a forma apocopada, mostra que eu estou falando com um amigo, com uma pessoa mais próxima. Isso é informalidade. E isso demarca também qual é a pessoa, no caso, o tu. Aí eu vou pedir para vocês conjugarem o verbo a ser. Como é que vocês vão conjugar? As, aga. Aí não tem o nós outros aqui, mas eu vou querer que vocês conjuguem o nós outros. Hagamos, a ser e hagam. Preste atenção que o verbo a ser no tu, para marcar a informalidade, você vai usar laceta. O que é laceta? O Z. Preste atenção nisso. O verbo ir, a professora pede para vocês conjugarem o ir. Como é que vocês vão conjugar? Badia, observem o processo aqui de apócope, que ele se modifica completamente, troca-se inclusive a vogal temática. Tenham atenção nisso. O id, que eu já mostrei como é que vocês formam. Sim, faltou nós outros, badiamos e badiam. Repetindo, badia, id, badia. Observem que eu não falo assim. Que eu haga, que tu hagas, que ele haga. Porque eu não estou repetindo o pronome, gente. Por que isso acontece? Porque geralmente, quando você usa o imperativo, você utiliza para dar uma ordem, para fazer uma orientação, né? Para aconselhar. Então, quando você faz isso, você está falando diretamente com a pessoa. E aí, o que acontece? Você quer ter a atenção da pessoa e aí, geralmente, tem um vocativo, tipo, Pedro, vá fazer essas coisas agora. O que eu fiz aí? Pedro é o vocativo, eu chamei Pedro. Aí eu não vou chegar e vou repetir, você vai fazer essas coisas agora. Não. Por isso, geralmente, o pronome vem de uma forma que a gente chama de sujeito oculto. Você percebe pelo verbo quem é a pessoa, mas você não fala quem é a pessoa. Por quê? Porque ele está implícito, certo? Quando a professora pediu o verbo poner, conjuga o verbo poner, como é que vocês vão conjugar? Pom, ponga, pongamos, que não tem aqui, mas eu quero que vocês escrevam, pongamos, poner e pongam. O tener, como é que vocês vão conjugar? Tem, tenga, e nós outros, que não tem aqui, tengamos, tener e tenga. Salir, sal, salga, não tem aqui o nós outros, mas eu quero, e como é? Salgamos, salir e salgam. Verbo ser, ser, olha o ser como é, gente. Presta atenção como é que a gente faz o ser. Preste atenção porque isso cai muito nas provas, tá? E aqui juntam vários assuntos que nós já estudamos. Cai acentuação, acento diacrítico, né? Cai também a questão do heterossemântico pelo sentido do verbo. Por quê? Porque existe o se sem um acento, existe o si com acento. E aí, dependendo da contextualização, você vai saber se você deve colocar o acento ou não. Ou seja, se eu quero trazer uma ideia de ação, ou seja, ele é um verbo, precisa ter o acento. Ser, tá? Ser mais valiente, ok? Sea, já sea não tem um acento. Ai, meu Deus. Sed, sean. E ben, benga, beni e bengan. Resumindo, o que vocês têm que dar um enfoque assim maior no estudo e na atenção é esse jogo aqui, ó. Vejam bem, o verbo desci, nós vamos usar qual verbo para o tu, qual verbo para os te. Repito, o tu é informal, os te é formal. Se os te é diga, o tu vai ser como apocopado. Diga vai virar di. Então, repitam aí comigo. Vamos direto aqui fazendo a revisão. Aga fica como? As. Badia, B. Ponga, pom. Salga, sal. Sea, se. Tenga, tem. Benga, bem. Sempre cai muito essa questão aqui, ó.
Eles pedem para vocês saberem conjugar somente nessa pessoa. Que pessoa é essa? Tu. Tu é o quê? Informal. Então, já grava na mente. O verbo irregular é tu, ou seja, é informal. Quando ele é informal, ele vai ter a forma apocopada, né? Essa é a regra geral. Ele vai ser o quê? Se o verbo é regular, ele vai ser apocopado. Então, vocês vão ter que pensar logo, ó. Tem nele vai ficar como? Tem. Do verbo benir, vai ficar como? Bem. Poner, pom. Salir, sal. Acer, as. Decidir, ser, ber, be. E aí existe também a possibilidade de pedirem que vocês transformem esse verbo que está, né, informal para o formal. Tem assim, passe para o formal. Então, tá no tu, vocês vão ter que passar para o você. O que é que vocês vão ter em mente? Eu preciso dele na forma integral. Então, o tem seria como? Tenga. Bem, benga. Pom, ponga. Sal, salga. As, aga. Di, diga. Se, sea. Be, bea. Oje, oiga. É? E está, este, que é só trocar aqui a vogal temática, ele não sofre um apócope, tá? O caso dele é diferente, nem entraria na regra aqui dos 8 verbos irregulares mais importantes. Por quê? Porque o jogo do verbo estar só vai ser a troca do a pelo é. Hoje a gente vai trabalhar com a transformação do imperativo afirmativo em negativo. E é uma coisa assim que tem que ter muita atenção, porque realmente confunde. Olha só, nós já vimos que para pegar e transformar o formal no informal, vocês têm que observar quais pessoas, tu e os te. No afirmativo, você somente trocam as vogais temáticas, você troca o a pelo é ou vice-versa, não é isso? Veja aqui, da primeira conjugação, a R, então eu pego o a e troco pelo e. Da segunda conjugação, R, eu troco o e pelo a. Da terceira conjugação, que é o IR, eu vou trocar o quê, gente? O E pelo A. Valeu? Então, repetindo, é fácil fazer essa transformação no afirmativo do informal para o formal ou vice-versa, porque a gente só faz o quê? Trocar as vogais. Se a vogal temática é A, eu vou trocar pelo E. Se for E, eu vou trocar pelo A. E assim sucessivamente. Então, repetindo. Se o verbo é da primeira conjugação, ou seja, terminado com AR, significa que informal, ou seja, tu, vai ter que ser com A. Se for da segunda ou da terceira, significa que o tu, ou seja, informal, vai ser com E. Agora, se for formal, é os te. Vai ser justamente a vogal contrária. Então, veja, os verbos terminados com AR, se for os te, você vai ter que colocar o quê? Eu troco o A pelo E. E os terminados com RR, eu vou trocar o E pelo A, entenderam? Então, olha, repassem aqui, ó. Os tus têm a mesma vogal temática, tá vendo? Mesma vogal temática, nos verbos que são o quê? Imperativo afirmativo. Nos T, que é formal, você troca a vogal. Se é A, eu troco pelo E. Se é E, eu troco pelo A. Se é I, eu troco pelo A. Ok, ok. Isso a gente já tinha batido bastante, né, nos outros slides, enfim. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção é quando for pedido para transformar esse afirmativo no negativo. Vejam, vocês prestem atenção que os te, olha só, vou marcar, os te, é bom vocês anotarem. O nosotros, os te e o nosotros e os tedes, repetindo, os te, nosotros e os tedes. Vamos lá? Quais são? Os te, nosotros e os tedes. Significa o quê? Que quando eu passo do afirmativo para o negativo ou vice-versa, não muda nada. Eu só coloco no, barre, no barre. Barremos, no barremos. Barrem, não barrem. Perceberam? Mudou alguma coisa? Não. Então, repetindo, quando eu transformo o imperativo afirmativo em negativo ou vice-versa, o verbo não muda. Só preste atenção em colocar o no quando for negativo. Então, se é barre, vira no barre. Se é barremos, no barremos. Se é barre, no barre. Veja aqui na segunda conjugação, rompa. Na negativa, no rompa.
O verbo mudou? Não. Rompamos, não rompamos. O verbo mudou? Não. Rompam, não rompam. Não mudou. A mesma coisa vai acontecer aqui na terceira conjugação. Suba, não mudou. Subamos, não mudou. Subam, não mudou. Agora é a hora daqueles que se transformam. E esse que se transforma é o que cai nas provas, gente. É o que cai no vestibular, é o que cai no Enem. Então, é o que vocês têm que prestar atenção, tá bom? Qual é que muda? Somente duas pessoas mudam. O tu e o vosotros. E é por isso que eles caem mais, tá? Então, preste atenção. O que vai acontecer? O tu, na afirmativa, ele vai ter a mesma vogal temática, certo? Certo. Quando eu peço assim, barra, de aí a hora. Passe para a negativa. Vai ficar como? No barres, de aí a hora. O que aconteceu? Aconteceu que aqui é A e aqui é E. Perceberam? Aconteceu que aqui não tem um S e aqui tem um S. Viram? Então, rompa, passe para a negativa. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão trocar esse A pelo E. Troca o contrário. O E pelo A. Então, vai ficar como? Rompe la roupa. Então, a gente vai passar para a negativa, vai ficar no rompas la roupa. Ok? Então, veja, aqui é E, aqui vai ser o quê? A. Aqui não tem o S, aqui vai ter o S. Então, na negativa, o tu tem o S. Na afirmativa, o tu não tem o S. Veja, sube. E aí, é na afirmativa, né? Não tem o S. Se eu passo para a negativa, basta eu colocar o S, gente, está resolvido o problema? Não, eu tenho que trocar a vogal temática. Eu tenho que trocar o E pelo A. Vai ficar o quê? No subas. Valeu? E a outra que sempre cai muito, porque é a que sofre, veja que até mudou aqui, ó, o lugar, porque são as duas únicas que se transformam. É o tu e o vosotros. Veja, vocês já aprenderam que quando o verbo termina com esse D, já é vosotros. É muito fácil porque só tem essa possibilidade, não é isso? Vocês já sabem disso, né? Ok. Então, veja, o verbo está terminado com D. Como é que vai ficar na negativa? No barreis e não no barrar, ok? Veja, terminou com D, vai ficar no rompais e não no romper. É diferente, preste atenção. O subir, passando para a negativa, vai ficar no subais e não subir. Preste atenção nisso, gente, porque realmente são esses detalhes que fazem, assim, toda a diferença. Salientar, gente, que esse vosotros, veja, eu disse, gente, os te que é formal, né? Por quê, gente? Porque o vosotros, ele, na verdade, ele não é muito usado, principalmente nos países hispano-americanos. Ele é mais usado na Espanha. E mesmo sendo na Espanha, o tratamento é considerado informal. Então, o formal para eles é os te e os tedes. Repetindo, qual é o formal para eles? Os te e os tedes. E qual é o informal? Tu e vosotros. O vosotros não é muito usual nos países hispano-americanos, porque eles fazem um você, e não vou explicar isso para vocês. Mas o que eles utilizam, na verdade, é o quê? O vosotros vira vos nos países hispano-americanos, que é um outro caso que eu vou explicar para vocês mais para frente. Na Espanha, eles usam vosotros como informal. E quais são os formais, gente? Quais são? Para todos os países hispano-americanos e a Espanha. Quais são? Quais são? Repitam comigo. Os te e os tedes. Formal. De novo. Os te e os tedes são a forma no formal. Tu e vosotros seria o informal. E nessa unidade nós vamos trabalhar com o pronome complemento direto, tá? A gente chama assim, pronombre complemento direto. São 4. O lo, o lá, los e las. Tem mais 2 que a gente não vai trabalhar agora, só depois, tá? Mas então aprendam como sendo apenas esses 4. Lo, las, los e las. Certo? Olha só. O que é um pronome complemento? Um pronome complemento é uma palavrinha, no caso o lo, no caso o lá, o los e o las, que servem para substituir o complemento do verbo. Eu digo assim, comprei uma casa. O que foi que eu comprei? Uma casa.
Então, eu vou usar o lá aqui para substituir a casa, entendeu? Então, eu troco aquele objeto direto por uma dessas palavrinhas, facinho assim. Mais exemplos aqui, só para poder ir fixando. Veja, Ana tiene. O que é que Ana tiene? Tu livro. Vamos raciocinar? Tu livro. É masculino ou é feminino? Masculino. É singular ou é plural? É singular. Então, eu vou querer o pronome que também vai ser masculino e singular. Então, eu vou substituir tu libro por lo. Ana lo tiene. Vamos imaginar que eu troque tu livro pelo plural. Ana tiene tus libros. Vai ficar esse mesmo lo aqui, gente, substituindo tu libro? Não. Aí teria que ser o quê? Los. Ana los tiene. Entenderam? Alfredo escreveu la carta. O que que Alfredo escreveu? La carta. Esse objeto direto aqui tem que ser substituído pelo pronome complemento direto. Veja, la carta é feminino e é singular. Qual é o pronome que é também feminino singular? La. Eu poderia colocar lo? Não, porque não é masculino. Eu poderia colocar las? Não, porque não está no plural. Portanto, o certo é lá. Vejam, o masculino substitui o objeto direto que seja masculino, o feminino substitui o objeto direto que seja feminino e assim sucessivamente. Vamos imaginar que la carta esteja no plural. Alfredo escreveu las cartas. Como ficaria aqui, gente? Como ficaria aqui esse pronome? Alfredo las escreveu. Olha só como é que cai nas avaliações. Fiquem ligados, ó. Coloca uma vinheta, por exemplo, como esse aqui. Aí tem. Você já conhece Gatur, já sabe toda a história de Gatur, então já estão bem familiarizados, né? Então, vamos lá. El gato es curioso por natureza. Quando chega um objeto novo à casa, o que é que ele faz com esse objeto? Lo estudia. Olha o lo. Esse lo, ele está substituindo o que, gente? Ele está substituindo objeto, o objeto. Tá vendo? Lo estudia. Estudia o quê? O objeto. Que objeto? O objeto novo. O que é que ele faz? Lo olfateia. Ele cheira. Ele cheira o quê, gente? O objeto novo. Lo observa. Ele observa o quê? O objeto novo. Então, o lo substitui o objeto novo. Lo toca. O lo substitui objeto novo. Lo pesa. Lo substitui objeto novo. Lo muerde. Mais uma vez. E, finalmente, nos importa um pomo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nem se importa. Cheirou, tocou, observou, pesou, mordeu, mas depois que ele fez tudo isso, perdeu o interesse. Essa, como vocês iriam interpretar a ideia. Mas, gramaticalmente, veja como é que eles pediriam numa avaliação. Ó, em la tira, Gatur está falando de uma coisa. Que ele chama de... Que coisa é essa? Ele chama de um objeto. E para não repetir a palavra, ele utiliza o pronome complemento. Qual o pronome complemento? O lo. Isso seria uma possibilidade de pergunta. A outra possibilidade seria assim. Esse lo que ele repete em toda a cena se refere a que termo? Aí vocês vão responder como, crianças? O objeto novo. Não é facinho? Assim, eu trouxe aqui mais uns exemplos para poder a gente fixar bem o assunto, tá? Esse assunto cai muito, principalmente no Enem, no vestibular, então tem que trabalhar durante muito tempo. Pronomes complementos diretos. A gente tem o lo, masculino singular, los, plural masculino, la, singular e feminino, las, plural e feminino. Então, veja, usamos o lo para objetos de gênero masculino no singular. Então, eu digo, compra libro, masculino singular, eu vou substituir por lo compro. Para os objetos masculinos no plural, eu vou fazer, compro los libros, los compro. Compro la revista, la compro. Compro las revistas, las compro. Fácil, né, gente? Em gramática, nós já estudamos na aula passada os pronomes complementos diretos, né? Que é o lo, o lá, los e las. Toda vez que vocês baterem o olho nesses pronomes, que a gente chama de pronombre complemento, vocês já vão saber
classificá-los como objetos diretos. E nos vestibulados que cobra gramática pela gramática, basta você bater o olho que você já vai, se ele estiver perguntando se é direto ou se é indireto, você já vai saber responder que lo, lá, los e las é direto. E o assunto de hoje é aprender aqueles que são indiretos, né? Além de outros que a gente vai ver daqui a pouquinho, existem esses aqui que não tem dúvida, que é o lê-lês. Assim como bater o olho, lo, lá, los e las enquanto pronome, vocês já vão saber classificá-lo como objeto direto. O lê, o lês, não tem outra possibilidade do que vocês classificarem como lê-lês. E o que significa esse lê-lês? O lê significa o nosso li. E o lês significa nosso lis. Tipo assim, em português, vou lhe dar este livro. Em espanhol, le doy este libro. O les doy este libro. Compreendem? Então, no contexto maior, vocês vão perceber o seguinte, olha, você tem aqui Cindy, que é o sujeito da oração. Aí vocês acham logo o verbo comprou, que é que ele vai pedir um complemento ou não. Como é que você sabe se ele vai pedir o complemento ou não? Você vai perguntar. Quem compra, compra alguma coisa. O que foi que ele comprou? Uma gorra, né? Então, aí você pode substituir esse objeto direto por um pronome complemento direto. Então, você vai dizer, Cindy lo comprou. Ou, perdão, que é uma gorra feminino. Cindy la comprou. Agora, se fosse um sombrero, Cindy lo comprou. Se fosse umas gorras, Cindy las comprou. E se fosse unos sombreros, Cindy los comprou. Então, você pega o objeto direto e substitui pelos pronomes complementos direto. Masculino singular, pelo lo. Feminino singular, la. Masculino plural, los. Feminino plural, las. Simples assim que vocês já aprenderam isso, beleza? O que é novo agora são os pronomes complementos indiretos. A gente já viu, né, que lá no outro slide eu já expliquei que bateu o olho, viu lê-lês, já sabe que é indireto. Porém, não existem somente o lê-lês enquanto pronome complemento indireto. Existem os outros, né? Então, tem o me, quando você quer dizer para mim. Existe o te, quando você quer dizer para ti. O le, que a gente já tinha visto, para ele, para ella, para usted. Nos, para nosotros. Os, para vosotros. E les, para ellos, ellas e ustedes. Então, eu disse, Cindy comprou uma gorra. Veja, Cindy comprou o quê? A resposta para esse o quê é o objeto direto. Comprou uma gorra, comprou um sombreiro, comprou uma camisa, comprou um coche, comprou dulce. Então, a resposta vai ser sempre o objeto direto. E esse objeto direto a gente substitui por estes pronomes que a gente já aprendeu aqui na aula passada. Lo, la, los e las. Beleza? Agora, Cindy comprou uma gorra para quem? Veja, o objeto direto a gente pergunta o quê? No objeto indireto, você pergunta para quem? E a resposta desse para quem vai ser o objeto indireto. Se eu digo que Cindy comprou uma gorra para mim, veja, eu vou usar o me. Cindy me comprou uma gorra. Então, esse me que está substituindo para mim é o complemento indireto, certo? Cindy comprou uma gorra para ti. Então, fica como? Cindy te comprou uma gorra. E esse te está substituindo para ti. Então, esse te vai ser o quê? Objeto indireto. Beleza? Ótimo. O le você já tinha aprendido, né? A gente já tinha visto que o le significa lhe. Então, Cindy le comprou uma gorra. Cindy comprou uma gorra para ele, ou para ela, ou para você. Então, a gente usou o le, que é equivalente ao nosso lhe. E o nos? Quando comprar para nós outros, Cindy comprou uma gorra para nós outros. Cindy nos comprou uma gorra. Cindy os comprou uma gorra. Quando você usa o os, quer dizer que era para os outros. E por último, les. Cindy les comprou uma gorra. Então, ela comprou essa gorra
para quem? Para ellos, ou então para ellas, ou então para ustedes. Então, perceberam que esses pronomes aqui, eles podem ter essa função de pronome complemento indireto. Eu já disse para vocês, bateu o olho, viu o lo, lá, los e las, não tem dúvida, não tem outra possibilidade do que ele ser pronome complemento direto. Bateu o olho e viu o le e viu o les, não tem dúvida que ele vai ter essa função de pronome complemento indireto. Porém, presta atenção, garotos, olha só. Porém, se você usa o me, se você usa o te, se você usa o nos e você usa o os, ele pode ser direto, como ele pode ser indireto. Como é que você vai saber se ele é direto ou indireto? Quando você responder a essa pergunta aqui, ó. Se ele responde o quê, vai ser objeto direto. Se ele responde para quem, ele vai ser objeto indireto. Valeu? A gente já tinha visto isso aqui, ó. O los, né? Cindy comprou uns livros para você. Unos livros. Cindy comprou o quê? Unos livros. Eu troco unos livros por los. Cindy los comprou. Certo? Cindy los comprou. Vamos imaginar que ele não tenha comprado livros. Tenha comprado uma mesa. Então, vai ficar como Cindy la comprou. Unas mesas. Cindy las comprou. Um livro solamente. Cindy lo comprou. Ok? Isso você já sabia. O que é novo? Para quem Cindy comprou? Para quem foi? Cindy comprou o quê? Uns livros. Mas para quem? Para os te. Então, esse para os te eu substituo pelo pronome, que é... Veja, se aqui é um objeto indireto, o pronome vai ser indireto também. Pronome, complemento indireto. Então, eu troco para os te por le. Cindy le comprou uns livros. Cindy comprou os livros para você. Tá? Então, se eu digo, Cindy comprou os livros para mim, como eu coloco? Cindy me comprou uns livros. Cindy comprou uns livros para ti. Cindy te comprou uns livros. Cindy comprou uns livros para nós outros. Cindy nos comprou uns livros. Cindy comprou uns livros para vosotros. Cindy os comprou uns livros. Entenderam? Então, veja. Objeto direto, eu troco por lo, lá, los e las. Objeto indireto, além do me, te, se, nos, a gente vai usar o le, né? Ou seja, toda vez que responder para quem. Se for para mim, eu vou colocar me. Se for para ti, eu vou colocar te. Se for para ele, ou para ela, ou para os te, você vai colocar le. Se for para... quem mais? Eu esqueci. Nós outros, você vai colocar nos. Se for para vosotros, você vai colocar os. Entenderam, crianças? Beleza? Ótimo. E o que a gente faz se a gente quiser substituir os dois objetos por dois pronomes complementos? É possível? É. Vejam. Cindy comprou uns livros para mim. O que foi que Cindy comprou para mim? Uns livros. Substituir unos por lo. Objeto direto por pronome complemento direto. Unos livros por los. Né? Cindy los comprou para mim. Beleza? Beleza. Agora eu quero substituir para mim. Eu vou substituir por me. Cindy me comprou uns livros. Ok? Ok. Mas se eu quiser substituir os dois, eu quero agora usar o lo e quero usar o me ao mesmo tempo. Primeiro ponto é que vocês devem lembrar que o objeto indireto, em qualquer situação, deve vir antes do objeto direto. Veja, indireto vem antes do direto. Então, vai ficar como Cindy me lo comprou. Beleza? Olha, e se ela tiver comprado esses livros para ti e não mais para mim? Veja, unos eu substituí por los. Cindy los comprou para ti. Para ti, eu vou substituir por te. Cindy te comprou nos livros. E substituindo os dois, como é que fica? Cindy te lo comprou. É fácil? Lembrem, o indireto vai vir sempre antes do direto. E se tiver comprado não para mim, não para ti, e sim para nós outros, como é que a gente faz, gente? A gente vai subir, ó, para mim eu uso me lo comprou.
Para ti, eu uso te. Te lo comprou. Para nós outros, eu vou usar nos. Nos lo comprou. Então, veja. Cindy comprou o quê? Unos livros. Esse uno eu substituí por los. Cindy los comprou para nós outros. Agora, eu substituindo só o para nós outros por nos. Cindy nos comprou nos livros. E substituindo os dois, como é que fica, gente? Cindy nos lo comprou. Preste atenção que o indireto vem antes do direto, ok? Agora, se tiver comprado não para mim, não para ti, não para nós outros, e sim para vós outros, eu vou usar qual pronome substituindo? Os. Então, vamos repassar? Cindy comprou nos livros para vós outros. Eu substituo unos por los. Vocês já estão carecas de saber disso. Para vós outros, se substituem por os. E substituindo os dois, Cindy os los comprou. Pessoal, a verdadeira dificuldade está aqui. Então, prestem muita atenção. Vejam. Cindy comprou o quê? Unos livros. Para quem? Para ustedes. Então, vejam. Unos eu substituí por los. Igualzinho que a gente vem fazendo. Cindy los comprou para ustedes. Ou então, se eu quiser colocar para ustedes. Vai ser a mesma regra, ok? Então, vamos lá. Cindy, então eu pego para ustedes e substituo por les. Vocês já sabiam. Cindy les comprou nos livros. Se for para ustedes, vocês vão colocar como? Cindy le comprou nos livros. Ok? Ok. Agora é que está a questão, gente. Agora é que está a problemática. Vejam bem. Eu não vou poder usar, como eu usei nas outras situações, o melo, telo, noslo, oslo. Não vou. Não pode ser usado lelos. Para eles, isso é como se fosse assim, uma eufonia. Então, causa assim, um som desagradável para os ouvidos. Então, você não pode usar lelos, les, los, les, las, les, lá. Não pode. Aí eu faço o quê? Eu tiro esse le ou les e coloco o se. Toda vez que vocês tiverem que colocar o lelo, lelá, lelos ou lelas, ou no plural, leslo, leslas, leslos ou leslas, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão trocar esse le ou les pelo si. Preste atenção nisso, tá? Vocês devem trocar o le ou les pelo si. Aí vai ficar como? Cindy se los comprou. Agora, a gente vai ver a posição desse pronome complemento, tá? Veja, tiene que hacer la tarea. Você tem que fazer a tarefa. Aí eu pergunto, tem que fazer o quê? A tarefa. Essa tarefa foi substituída por apenas um pronome complemento direto, lá, ok? Onde eu vou colocar esse lá? A regra geral é, coloque o pronome complemento antes do verbo. Tá? Essa é a regra geral. Você vai colocar o pronome complemento onde? Antes do verbo. Então, vai ficar la tienes. La tienes que hacer. Porém, existem 3 situações em que esse pronome pode vir depois do verbo. Então, veja, repetindo. A regra geral é colocar o pronome complemento onde? Antes do verbo. Repetindo. A regra geral é colocar esse pronome onde? Antes do verbo. Porém, em 3 situações, vocês vão colocar esse pronome depois do verbo. Quais são essas 3 situações? Primeira situação, quando o verbo estiver no infinitivo. Veja, eu posso colocar antes ou eu posso colocar depois, tá certo? A regra geral é que você coloque antes. Quando é que você vai poder, veja, poder colocar depois? Quando ele estiver no infinitivo. Veja, a gente tem aqui uma perífrase verbal. Tienes é um verbo que e tem a ser. O verbo a ser está no infinitivo. Então, eu estou colocando o lá depois do a ser. Então, em vez de eu ter colocado antes do verbo, eu estou colocando depois. Como ele é uma perífrase, ele vai permitir que você coloque ou antes do verbo ou depois do verbo. Se você coloca antes do verbo, você está concordando com o verbo tienes. Se você coloca depois do verbo, você está concordando com o verbo no infinitivo. Quais são as 3 situações que podem ser colocadas depois do verbo? O primeiro caso é esse aí. O verbo está no infinitivo.
O segundo caso é quando o verbo estiver no gerúndio. E o terceiro caso é quando o verbo estiver no infinitivo, mas no imperativo, mas não no imperativo qualquer, mas no imperativo afirmativo. Olha aqui, nós temos nesse primeiro caso o infinitivo. Como é que é infinitivo mesmo? Os verbos terminados em ARR e ER são verbos no infinitivo. Esses verbos que estão no infinitivo, eles, na verdade, eles vêm formando uma perífrase verbal. Quero hablar. Vejam, 2 verbos. Boi a buscar. Vejam, 3 palavras. Um verbo boi, a preposição a e buscar. Perceberam? Isso significa que você tem a possibilidade, veja, eu vou repetir, possibilidade de colocar o pronome complemento depois do verbo, ó. Quero hablar-te, vou a buscar-te, ou quero hablar-lo, vou a buscar-lo. Entenderam? Mas, vejam, eu posso colocar o pronome no final ou, veja, ou antes do verbo. Repetindo, eu posso colocar o pronome depois ou antes do verbo. Então, é certo você colocar assim, quero hablar-te ou te quero hablar. Repetindo, é certo dizer quero hablar ou te quero hablar. Vou a buscar-te ou te vou a buscar. Ambas as formas são corretas. Então, lembra que eu disse? Existe a possibilidade de você colocar o pronome depois do verbo se primeiro. Primeiro caso, quando ele estiver no infinitivo. Segundo caso, quando ele estiver no gerúndio. O gerúndio também vai aparecer dentro de uma perífrase verbal. Veja, ó, estou duchando. Vejam? Estou duchando. Estou um verbo, duchando outro verbo. Sigo querendo. Vejam, sigo um verbo, querendo outro verbo. Então, ele possibilita que você coloque o pronome complemento depois do verbo. Estou duchando-me, estou duchando-te, estou duchando-lo. E assim sucessivamente. Vejam, esse me eu posso colocar aqui ou posso colocar antes. Então, é certo dizer me estou duchando, assim como também você falar estou duchando-me. É certo dizer te sigo querendo, como também é certo dizer sigo querendo-te. Repetindo, tanto no infinitivo quanto no gerúndio, se permite que você coloque esse pronome ou antes do verbo ou depois do verbo. Repetindo, tanto no infinitivo quanto no gerúndio, se permite que você coloque este pronome. Que pronome? O pronome complemento. Onde? Antes do verbo ou depois do verbo. Eu posso colocar no meio? Não. Você só pode colocar se for antes do verbo ou depois do verbo. Entenderam? Posso colocar antes e depois? Não. Você só pode colocar ou antes ou depois. Ok? Já no imperativo, observem que eu estou falando imperativo afirmativo. Não é o negativo. O negativo é diferente. O negativo, ele vai seguir a regra geral. Qual é a regra geral? O pronome sempre virá antes do verbo. Essa é a regra geral. Aqui, essas são 3 exceções na regra geral. Repetindo, qual é a regra geral? O pronome vem sempre antes do verbo. E além dessa regra, apesar dessa regra geral, nós temos essas 3 exceções, que permite que você coloque esse pronome depois do verbo, quando o verbo estiver no infinitivo, dentro da perífrase, quando o verbo estiver no gerúndio, dentro da perífrase, e quando o verbo for imperativo, lembrando que só pode se for o imperativo afirmativo. Por quê? Porque o negativo, ele vai na regra geral. Como é a regra geral? Antes do verbo. Então, vejam, caia é o verbo, sienta é o verbo, esse ti aqui, ele vem depois do verbo, formando uma única palavra. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele está no imperativo afirmativo. Assim como no infinitivo e gerúndio, que eu posso também colocar antes do verbo, no imperativo afirmativo eu também posso colocar antes do verbo? Não! No imperativo afirmativo, você só pode colocar o pronome depois do verbo. E olhem,
vocês devem colocar formando uma única palavra. Não tem um hífen como a gente coloca em português, tá certo? Não tem. Então, você fala cállate, siéntate. Entenderam? Repassando, quando os pronomes complementos diretos e indiretos estão juntos em uma frase, preste atenção, que você deve substituir o lê ou então o lês pelo quê? Pelo si, para evitar uma eufonia, tá bom? Veja, isso só vai acontecer quando houver a troca dos dois pronomes. Se tiver só um, não precisa. Então, veja, Juan comprou um naninho a Ana. O naninho é substituído por lo. A Ana por lê, ok? Mas se vier os dois, eu quero trocar os dois. Eu quero substituir os dois. Eu não vou poder usar lelo, lelá, lelus, lelás. Eu troco lê pelo C. Então, vai ficar como, ó? Não pode usar Juan lelô comprou. Como é que fica? Juan selou comprou, ok? Tanto para o singular quanto para o plural, você vai colocar Juan selou comprou. Então, você substitui o lês pelo si. Tanto no singular quanto no plural, você substitui o lê e o lês pelo si. Então, fica Juan selou comprou. Pessoal, o que é mais importante para vocês estudarem está aqui nesse slide, porque eu vou fazer muitas questões, principalmente com esse ponto aqui. Vocês terminaram de ver que o pronome complemento no imperativo afirmativo, ele forma uma única palavra, não tem um hífen, né? E vem depois do verbo, não foi isso? Compra-lhe, compra-me, compra-lo, formando uma única palavra. Mas, como é que fica no negativo? No negativo não tem essa mesma regra, não, é diferente. Os pronomes, eles vão vir antes do verbo, tá vendo aqui, ó? No melodes. Aqui tá o verbo, des. E aqui está o pronome complemento indireto, o pronome complemento direto. Pronome complemento indireto, pronome complemento direto. Lembrando, o indireto sempre vem antes do direto, em qualquer situação. O indireto, depois o direto. Então, no melodes, no nos las escriba, no se las mandes, no se los pidais, no nos las cuentes, no me lo digas. Então, resumindo, no imperativo afirmativo, forma uma única palavra e o pronome vem aonde? Vem depois do verbo. Compre-me-lo, tá bom? Compra-lo, compra-te, enfim. Porém, na negativa, o imperativo no negativo, esses pronomes complementos, tanto o indireto quanto o direto, virão antes do verbo. Você coloca a negativa no, depois você coloca o pronome, no caso, o primeiro é o indireto, depois o direto. E se não tiver esse indireto, vai ficar como? No lodes, no la escribas, no las mandes. E se não tiver o direto, tiver só o indireto? No se pidais, no nos cuentes, no me digas la verdad, ok? Ou no me lo digas, enfim. Entenderam? Repassando, imperativo afirmativo forma uma única palavra. O pronome vem depois do verbo. Imperativo negativo, os pronomes vêm antes do verbo e não formam uma única palavra. São separados. O no, espaço, o pronome do complemento indireto, me, te, lê, nos, us, lês, não importa qual, se. E o pronome do objeto direto, lo, lá, los e las. Ok? No me lo des, no nos las escribas, no se las mandeis, no se los pidais, no nos las cuentes, no me lo digas. Esse no, espaço, me, espaço, lo, espaço, digas. Que é diferente do afirmativo, porque você vai dizer dímelo, formando uma única palavra. Aqui, ó, indímelo, tem um acento aqui. Indímelo, aqui tem um verbo, de, tem o objeto indireto, lembra? Qual é a regra geral? Indireto, depois o direto. E o lo, que é o objeto direto, certo? Então, aqui nós temos o imperativo afirmativo, formando uma palavra só. Você tem o verbo, você tem o objeto indireto, você tem o objeto direto. Dímelo. Diferente de, olha só, como seria na negativa, no me lo digas. E chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de estudar para a prova, viu? Tô confiando em vocês. Um beijo, um abraço.